senador. Enfim, eu começo agradecendo as palavras generosas dos senadores a meu respeito e também ao embaixador Bitelli, que caso eu tivesse tomado o tempo necessário para saudar a longa amizade que mantenho com ele, tomaria todos os meus 20 minutos. O senador Roberto Rocha, o relator da minha sabatina, inspirado por sua visita a Singapura, nos pergunta se haveria um paralelo a ser feito entre o projeto da Zona de Exportação do Maranhão e as trajetórias econômicas de Singapura e do Paraguai. E, de fato, há um elemento comum que deflui da circunstância de que todos esses projetos de desenvolvimento são voltados a atrair capitais externos para a instalação de empresas no setor manufatureiro. Esses projetos são radicalmente distintos, por exemplo, do que acontece com a nossa Zona Franca de Manaus. Eu acho que isso é uma distinção importante a se ter presente, uma vez que a Zona Franca é voltada principalmente para o mercado doméstico brasileiro, ao passo que tanto o Paraguai e Singapura, por suas próprias condições, países pequenos e com população relativamente escassa, buscam transformar-se em plataformas de exportação. Mas isso não quer dizer que esse tipo de modelo esteja necessariamente seja adequado apenas para países pequenos. Há um certo país pequeno chamado China que reproduziu em escala, obviamente, muito maior, o modelo de desenvolvimento singapurense com resultados absolutamente sensacionais. Então, enfim, o capital externo, enfim, o mundo de hoje, as circunstâncias econômicas internacionais são tais que há uma abundância de capitais buscando investimentos produtivos. E, obviamente, esse investimento, o capital é uma espécie, muito assustadiça e que busca sempre facilidades. E leva muito em conta, obviamente, o ambiente de negócios, as circunstâncias do mercado de trabalho e também a perspectiva de mercados, né? Enfim, então, no caso paraguaio, especificamente, situado entre Argentina e Brasil, duas grandes economias, e efetivamente a economia brasileira é muito maior que a Argentina. A zona de Maquila, que são as empresas que recebem esse incentivo fiscal, elas são absolutamente voltadas ao mercado brasileiro. Como bem apontou o senador Anastasia, isso, enfim, traz algum risco para as empresas brasileiras, uma perspectiva de sangramento, uma vez que empresas que poderiam continuar investindo no nosso país preferem dirigir-se ao Paraguai. Mas o fato é que, em termos de baixa tributação e segurança jurídica e circunstâncias do mercado de trabalho no Paraguai, permitiriam a sobrevivência dessas empresas que teriam como alternativa ou fechar suas portas ou se deslocar para outros mercados ainda mais distantes. Nós temos, enfim, relatos de várias empresas brasileiras que deslocaram as suas tarefas produtivas, as suas atividades produtivas para a China. Então, aí no caso, ficando no Paraguai, acaba havendo, pela alta qualidade do intercâmbio bilateral que mantemos, Brasil e Paraguai, centrado na área de manufaturas, pelo menos estaríamos mantendo uma certa paridade, enfim, em termos de empregos que se criam e empregos que são gerados. Ao contrário do que acontece com a China, em que provavelmente as nossas empresas irão para a China, mas o nosso intercâmbio é muito mais produtos agrícolas ou matérias-primas brasileiras contra produtos manufaturados chineses. E obviamente, o fato é que essa é uma oportunidade para investimentos e, caso as empresas brasileiras delas não se aproveitem, empresas de outros países poderão fazê-lo. Então, de alguma maneira, enfim, não chega a ser uma proposição totalmente perdedora, mas o senhor tem razão em apontar o fato de que pode ser complicado para as nossas empresas e é também um sinal de alerta sobre reformas que talvez devamos fazer no Brasil para manter essas empresas aqui produzindo no nosso país.
senadora Mara Gabrilli, que infelizmente se retirou, fez perguntas muito interessantes sobre o Paraguai e também vinculadas às perguntas que me foram endereçadas pelo senador Anastasia e pelo senador Roberto Rocha. A primeira das quais a respeito do como o crescimento do PIB favorece as relações econômicas com o Brasil. Enfim, acho que, num certo sentido, nós vemos agora, e me permitindo citar o Barão do Rio Branco, em 1905, ele se referindo às relações do Brasil com o Paraguai, disse que o Brasil só almejava ver o Paraguai crescer e se tornar cada vez mais autônomo e mais forte, e que isso teria um efeito necessariamente positivo sobre a economia daquele país e sobre a qualidade das relações bilaterais. Ver um Paraguai hoje crescendo com uma economia pujante, obviamente, tira fôlego dessas atividades ilegais que se aproveitam muito do fato de que as fronteiras dos dois países não têm a presença dos estados na proporção que se esperava. Isso me traz a sua pergunta, senador, a respeito do CISFRON. Efetivamente, as fronteiras são um elemento de ligação e trazem, por vezes, o que há de bom e o que há de ruim nos dois governos. E, obviamente, o recurso à alta tecnologia é absolutamente essencial para suprir a carência de recursos humanos para podermos policiar bem essas fronteiras. E o Paraguai também está muitíssimo interessado, senador, em se valer disso. E há em estudos a discussão sobre a possibilidade de que o Brasil venha a ceder 2 veículos aéreos não tripulados, os drones, para o Paraguai, para que eles também possam contar com um tipo de monitoramento similar. Eu acho que essa é, mais uma vez, uma daquelas circunstâncias de ganha-ganha na relação bilateral que, enfim, acontece em várias outras circunstâncias. O senhor mencionou novamente a Rota Bioceânica. Eu acho um projeto da mais alta relevância para o agronegócio brasileiro. É essencial que possamos ser capazes de passar além dos Andes para encurtar significativamente as distâncias com os nossos mercados consumidores que se localizam majoritariamente na Ásia. Não apenas a China, mas todos os demais países da região. Eu, como o senador Roberto Rocha mencionou, sou embaixador em Singapura e pude observar bastante bem que as perspectivas de colocação de produtos brasileiros na Ásia são enormes e que vão muito mais além da China. Eu citaria como uma das alternativas todo o mercado do Sudeste Asiático, que compreende 640 milhões de pessoas e que se estima que por volta de 2030 constituirá, em conjunto, a 6ª maior economia do mundo. Então, esse é um projeto de grande descortínio, de grande visão e que, com certeza, trará resultados extremamente importantes para o nosso Centro-Oeste, essa grande região agrícola que se desenvolveu no Brasil bastante recentemente. E eu não poderia deixar de notar, senador, que o crescimento da economia paraguaia, essa sua marcha para o leste, ela é realmente caudatária do mesmo processo brasileiro. Dali o Paraguai se beneficia de boas terras para a agricultura tropical, evidentemente se beneficiando do fato de que nós no Brasil desenvolvemos essa agricultura tropical, e um país que, apesar de mediterrâneo, se encontra entre dois rios importantes, caudalosos, que permitem escoar a sua produção. Num certo sentido, o Paraguai, talvez forçando um pouco a metáfora, ele é mais ou menos como o meio-oeste americano, uma zona agrícola extremamente rica, situada entre o Mississippi e o Missouri. E, no caso do Paraguai, entre os rios Paraná e Paraguai. O senhor alerta também, senhor presidente, para a situação das escolas de medicina na fronteira. O fato é que esse é um problema que abrange não só o Paraguai, mas também a Bolívia. O fato é que temos uma grande demanda dos estudantes brasileiros por se graduarem em medicina e dadas a rigidez com que as nossas escolas selecionam as pessoas, eles acabam, enfim, encontrando outras alternativas de perseguir seus sonhos.
No caso do Paraguai, por um trabalho levado adiante de forma magnífica pelos consulados brasileiros, nós logramos regularizar toda a situação dos estudantes de medicina. Eles não estão no Paraguai em título precário, eles contam com uma carteira de identificação como imigrantes regularizados, situação que não acontece na Bolívia. Agora, evidentemente, nós vamos ter, uma vez completados esses estudos, o senhor muito bem aponta a necessidade do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde estarem atentos para que, enfim, tenhamos profissionais do mais alto nível e capazes de fazer um bom atendimento à nossa população. Eu acho que com isso eu terei atentado para todas as perguntas que me foram colocadas. Enfim, como o senhor bem disse, né, hoje é um dia que essa amizade ficará esquecida por uns 90 minutos.